sua mãe, então, já estava familiarizada com questões espíritas, né? Na época, ela só achava mesmo que era loucura. Minha mãe, ela passou várias fases. Eu digo para vocês que algumas coisas que eu aprendi, que eu tenho hoje na minha vida, não veio da doutrina, ou de doutrinas, ou de religiões. Mas a religiosidade eu aprendi muito em casa, porque lá a gente sempre teve uma liberdade para escolher a religião. Então, em que pese as pessoas, a maioria não saiba, minha mãe é evangélica, da igreja da Congregação Cristã do Brasil, que é a Igreja do Véu, qual eu frequentei também por um bom tempo. Minha irmã é católica, mas frequenta o espiritismo, e o meu pai é católico. Então, ali a gente é toda uma misturinha. Então, minha mãe, na época, não tinha conhecimento, de questões espirituais. Minha mãe era uma pessoa que acreditava somente em Deus naquela época, era alguém que não tinha uma religião ou uma doutrina. Ela acreditava em Deus e fazia ali o que ela achava que tinha que ser feito. Mas, então, isso, para vocês terem uma noção, isso me causou inúmeros problemas na infância, né? Porque minha E mãe achava foi como que eu era esquizofrênica, minha mãe achava que podia ser uma doença psiquiátrica, muitas coisas que eu falava, as pessoas não levavam muito à frente. Eu era uma menina muito danada, como eles chamavam lá, eu era uma menina. Eu descobria as coisas. Olha, eu já apanhei várias vezes por situações, verdade, por situações que eu não sabia não explicar. Eu sabe. descobri as coisas, então E, não e adiantava mentir para mim, né? Não adiantava. E isso entregava o pegava dedinho muito, para muito você. pesado. Não, manhã sofreu muito. E eu tinha um espírito que até hoje ele Fofoqueiro. fica um pouco perto de mim, que é o Cezinha. Ele é um espírito que muitas vezes se nega a evoluir. Eu sempre mantenho ele perto de mim, porque é a única forma que eu tenho de ajudar é dando para ele Sim, o meu amor, mas ele está comigo desde 4, 5 anos de idade que o Cezinha está amigo de comigo. infância. Manhã já conta experiências dele. E então o Cezinha ele me fazia fazer muitas coisas. Teve uma coisa que me fixou muito, eu tinha um cabelão muito grande, porque minha mãe era evangélica, então a gente deixava o cabelo crescer na cintura. E foi na época da Sandy Júnior, né, que explodiu o Sandy Júnior. Eu era apaixonada. E aí ele falou assim: olha só, corta a sua franjinha, que você vai ficar a cara de De Sandy. sangue. E eu Cortou. cheguei dentro lá do espelho, E meti a cortou. tesoura na franjinha, só que ela subiu. E aí eu fiquei Eita! parecendo o Júnior. Eu fiquei parecendo o Júnior. E ele tinha verdadeiras habilidades. Ele detestava que minha mãe brigasse comigo ou que minha mãe ameaçasse me bater por qualquer coisa do tipo. E ele conseguia influenciar muito ela. Ela, quando ela conta Sim, sobre ele, até hoje, minha mãe tem receio dele. Você tem noção? Ela é evangélica, mas ela um dia mas sumiu uma tem. chave do nada. Ele é conhecido Colocou na a minha culpa no família. rapaz. Sumiu a chave, ela ligou e pergunte para ele onde ele colocou. Pode Pode perguntar para ele onde está ver com essa ele. chave do carro. Então, assim, e aí agora, há poucas semanas, a gente teve algo inusitado. Eu tenho uma sobrinha, que ela tem 4 anos também, e ela começou a falar com um espírito, e ela chama Que João, legal. porque Que o ótimo. nome do Cezinha é João César. Será E ele que é gosta de. Eu tenho certeza, porque ela faz o. cada coisa. A minha irmã pintou a casa e ela Vai, riscou a parede inteira ele da vai casa. virar Isso uma é. herança de família, então. Vai acompanhar aí gerações e gerações. Eu acho que sim. Tem até o vídeo dela. Eu fiquei muito impressionada, porque ela tem uma capacidade de falar muito maior, talvez, do que eu tinha. Você tinha. Então, ela riscou o sofá com todas as paredes Ah, que tinha acabado de pintar. mano. É bem parecido com as coisas dele. Se ele mandar fazer. Só Jesus na casa. Aí manda ele para a igreja com sua mãe. Minha mãe tem muito medo dele. Minha mãe tem muito medo dele.